Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre o calendário do Todo-Poderoso. E para falar sobre o calendário, vamos ler aqui em Daniel 7, né? 23. Então ele deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal era um quarto reino que surgirá na terra, será diferente de todos, e os outros reinos de todos os outros reinos passados. E devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra Laiá. Aqui é uma tradução do rei James, né? Mas falará contra o Iá, o Supremo. Oprimirá os seus puros e tentará alterar o calendário e as festas religiosas e as leis. E então, os puros serão entregues na mão dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre essa alteração que esse rei faria. Então, esse rei, quem é ele? Aqui está falando sobre o quarto animal, né? Aqui na profecia, vamos ver na estátua. O primeiro animal representava o Império de Babilônia. O segundo, o Império Medo-Persa. O terceiro, o Império Grego. E o quarto, o Império Romano, né? E nesse sentido, a palavra é muito sucinta. Vamos ler o que as Escrituras falam sobre isso. Eclesiastes 3, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Yahweh faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Yahweh para que haja temor diante dele. O que é já foi. O que há de ser também já foi. E Yah pede conta do que se passou. Vamos ver aqui o que aconteceu nesse quarto animal. A gente vê que esse quarto animal aponta o Império Romano. E como é que ele funcionou na história, né? Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Antíoco Epifânio. O que esse homem fez? Por volta do ano 170, Antíoco Epifânio centrou a sua atenção na Judéia, assaltou Jerusalém, saqueou o templo, ordenou uma terrível carnificina, procurou insistentemente helenizar a religião grega por adoção e mesmos fundamentos. Religião grega por adoção e mesmos fundamentos. O povo judeu, ou seja, tentou helenizar o povo judeu. E o que é helenizar? É pegar os deuses gregos e fazer com que eles adorassem os deuses gregos e a religião grega. Antíoco usou a força, a brutalidade sem limites, resistindo com todo o seu poder e tudo o que era sagrado divino pelo judaísmo, procurando estabelecer a helenização deste novo território, proibindo radicalmente a adoção e a obediência ao Yahweh verdadeiro. Aqui está escrito Jeová, ó, YHWH. Proibiu a observância do Shabat, ou seja, proibiu o sábado, no dia de descanso e adoração a Yahweh. Proibiu os cultos no templo, a prática da circuncisão e forçou os judeus a comerem alimentos considerados impuros pela lei de Moisés, como, por exemplo, carne de porco. No templo, Antíoco sacrificou porcos no lugar puro, em honra a Júpiter, Olimpo ou Zeus. De acordo com a lei judaica, os porcos eram animais imundos. Não se devia tocá-los ou comê-los. Sacrificar um porco no templo era o pior insulto que o inimigo poderia cometer contra os judeus. Então, irmãos, ali começa a gente ver o que aconteceu na história. Esse Antíoco Epifânio fez todas essas devassidões.
E ele representava essa ponta pequena que se levantava. Ele tentou helenizar o povo judeu. E o que é helenizar? Ora, Zeus. Se você for pegar a palavra. Vemos aqui a palavra Deus, que vem de Dios, Theos e Zeus. Ou seja, a gente vê que essa helenização ela teve uma certa, como é que eu vou dizer, um êxito. Por quê? Porque a gente vê que hoje na Bíblia está escrito o nome de Deus. Mas da onde vem o nome de Deus? Vem do nome de Zeus. E Zeus era um deus grego, né? Então, vamos continuar o que diz a história. Aqui na Bíblia, esse reino é diferente, falará contra o Supremo, oprimirá os seus puros, tentará alterar o calendário e o tempo das festas religiosas. E aqui, em Daniel 8, e um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Ou seja, quando a gente vê na estátua que teve o sonho de Nabucodonosor, o que representa essa estátua? Primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, que era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele nunca foi vencido em batalha e ele acabou morrendo. Acho que foi por causa de uma doença. E 4 generais assumiram o seu poder. E desses 4 generais, saiu uma ponta pequena. E essa ponta pequena se transformaria em Roma. Tanto é que aqui embaixo você vê lá o que? Roma. A gente vê que na história, né, prosaica fala que Roma veio do lobo, dos 2 lobos. Mas na verdade, a Roma saiu da Grécia. Tanto é que se você for ver os deuses romanos são os mesmos deuses gregos, porque vieram dos deuses gregos. E essa ponta pequena, ela primeiro se tornou um poder militar, que se tornou Roma Imperial, e depois ia se tornar a Roma Papal. Tanto é que o Papa, se não me engano, é chamado de Pontífice, apontando o quê? Essa ponta pequena. E o que aconteceu? Assim como o Epifânio, aquele Antíoco, né? Antíoco Epifânio, ele fez toda essa carnificina, toda essa destruição, fazendo o povo comer carne de porco, deixar a guarda do sábado. E hoje o que a gente vê? O povo não guarda o dia de sábado, e quando guarda, não guarda no sábado lunar. O povo come carne de porco, o povo faz a mesma coisa que estava acontecendo no passado. O povo, em vez de falar Yahu, fala Deus, e Deus vem de Zeus, né? Então, em vez de você estudar a palavra, você estuda teologia, né? Então você vê o que aconteceu. E aqui o que está escrito? E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. Esse chifre que cresceu muito para o sul e para a terra formosa, para o oriente, ele é o Império Seleucida. Quando a gente vê aqui na história, na Wikipédia, o Império Seleucida foi um estado helenista que existiu após a morte de Alexandre o Grande, da Macedônia, cujos generais entraram em conflito pela divisão do seu império entre 323 e 64 a.C. Existiam mais de 30 reis na dinastia Seleucida. Mas para onde essa dinastia foi? Seleuco, um dos seus generais, estabeleceu-se na Babilônia em 312 AC, a.C., ano geralmente usado para definir a data da fundação do Império Seleucida. Ele governou não somente a Babilônia, mas a gigantesca parte oriental do Império de Alexandre. Exatamente como diz na profecia, após vencer Antígono Monoftalmo na Batalha de Isso, em 301 AC, ao lado de Licímaco, Seleuco obteve controle sobre a Anatólia Oriental e sobre a parte norte da Assíria. Ou seja, vamos ver
onde está a Síria para a gente ter um melhor contexto sobre isso? A gente vê aqui a Síria, o Iraque, a Jordânia e Israel. Ou seja, toda essa faixa, e ainda mais, que a gente vai estudar ainda, tudo isso pertencia a quem? A essa parte do Império Seleucida. Por isso que a profecia é tão clara, falando que ele foi para o sul e para a terra gloriosa, né? Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Então, vamos lá, vamos ver aqui embaixo. Você pode ler com mais calma. A extensão do Império Seleucida, que cobria desde o mar Egeu até o atual Afeganistão, ou seja, o Oriente Médio, né? A parte que lhe cabia era o Oriente Médio. Trouxe uma multidão de povos, gregos, persas, medos, sírios, judeus, indianos, entre outros. Sua população total foi estimada em 35 milhões de habitantes, ou 15% da população mundial, na época em que era o maior e mais poderoso império do mundo. Então, obviamente, a gente vê aqui que uma referência dos maiores impérios do mundo lá atrás era Roma. E esse império, a Roma, ela foi se transformando. Houve várias batalhas internas antes dela se tornar o que era. Mas isso daí, foi a gênese, ou melhor, a protogênese da criação do Império Romano. E aqui está descrito grifado em vermelho. A relação com os judeus teve o clímax quando Antíoco IV Epifânio tentou banir algumas práticas judaicas na região da Judéia, como hábitos alimentares, reforma no culto do templo e o respeito do sabá, que é o sábado. Enveredou para uma revolta liderada por Judas Macabeu. O império acabou perdendo muito terreno na Judéia, Samaria, Jerusalém, Idumeia e Galileia. Então você vê que, apesar dele ter perdido a força, como está escrito aqui, eles dizem que ele perdeu a força, quando o Salvador veio à Terra, quem é que estava governando? Roma. Roma tinha todo o poder. Claro que a Roma foi mudando de nomes e tal, né? Mas aqui está no Império Seleucida, mas é como disse, foi a protogênese da criação do maior império do mundo, que foi e que é Roma, né? Hoje em dia, mesmo que Roma papal tenha perdido muito seu poder, hoje ela influencia o mundo inteiro. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército do céu e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu tabernáculo foi lançado por terra. Então o que aconteceu? Nessa parte, ele fala que ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Ora, o nosso Salvador. Por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Que contínuo sacrifício seria esse? Olha o que está escrito aqui em Hebreus 9, versículo 11. Então, Machia chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir. Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não permanecente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhas, porém, mediando seu próprio sangue, ele entrou no puro dos puros, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam interiormente puros. Quanto mais o sangue de Machia, que mediante ao sopro puro se ofereceu de forma imaculada a Yahu, purificará completamente a nossa consciência de comportamento que conduzem à morte, para que sirvamos
a Yahu vivo. Então, aquele contínuo sacrifício que era feito de bodes, a partir do momento da morte do nosso Salvador, aquilo acabou. Não havia mais necessidade. Então, o sacrifício contínuo era esse. Era que todo ano ele tinha que ir lá matar o bode, matar a ovelha, né? Mas agora, com o nosso Salvador dando a sua vida por nós, não havia mais necessidade de haver esse sacrifício contínuo. E quando aconteceu isso, quem estava no poder? Ora, era Roma. Sabemos que não foi diretamente Roma que sacrificou o nosso Salvador, mas existia já aquela sombra ali. Quando a gente vê a Sociedade Bíblica do Brasil, ela escreveu esse Natureza e Propósito da linguagem de hoje. Esse é um livreto dado de graça pela própria Sociedade Bíblica do Brasil, que ela que fez, ela que escreve a Bíblia. O que ela fala? O caso de Barrabás, em Mateus 26, 16 e 17, é interessante. Alguns manuscritos antigos traduzem o outro nome dele, Jesus, o mesmo que Jesus Cristo. Orígenes, especialista bíblico do IV século depois de Cristo, disse que em várias cópias antigas do Evangelho de Mateus se encontra o nome de Jesus como o primeiro nome de Barrabás. Dificilmente um copista adicionaria por sua conta o nome Jesus, mas facilmente se compreende como ele o teria eliminado, uma vez que o nome Jesus já se tornara algo de sagrado. Então, ou seja, naquela época, quando fizeram o sacrifício do nosso Salvador, perguntaram: qual vocês preferem? Yahushua, chamado Mashiach, ou Barrabás, chamado Jesus, que na verdade naquela época não tinha a letra J, então era Iesus. E eles gritaram: Jesus, Jesus, que na verdade é Jesus, Jesus. Só nesse capítulo você vê várias helenizações. Por exemplo, o nome de Mateus, a palavra Theos, que vem de Zeus, é uma helenização. Então você vê que o nome de Jesus é o quê? É grego. Improvável. Sem falar que seria potencialmente catastrófico. Catastrófico? O único corpo crucificado registrado no túmulo de um homem rico era o do rabino Yezu Ben Yosef. Conhecido de todos nós, se não pelo seu nome hebreu, com certeza pelo seu nome grego. Jesus, filho de José. Outra helenização. Aliás, o nome Sus significa porco ou cavalo, o que já aponta o que aquele varão fez. Ele entrou lá no templo e fez sacrifícios de animais impuros dentro do templo. Então você vê como é que funciona. Assim como aconteceu lá atrás, está acontecendo aqui também, só que de uma forma disfarçada, uma forma diferente. Obviamente que quando ele acabou com o sacrifício contínuo, a gente não há necessidade mais, claro, de circuncisão. Isso é coisa do passado, né? Até porque não existe a circuncisão e nem o sacrifício. Todos os rituais concernentes a sangue já passaram.